Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes! E nesse episódio, Joãozão saiu da jaula como monstro. O episódio começa onde terminou o anterior, onde o Lâmina Fantasma vê o Joãozão na sua forma Godzilla, meio que dando a porradaria louca no Vortex. E o Lâmina Fantasma só tá com um olhar de... putz! É mais uma terça-feira normal. O Vortex tenta usar meio que o seu poder meio que contra o Joãozão, mas o Joãozão não vai se esquivando meio que tranquilamente, como ele também vai conseguindo resistir ao poder do Vortex. E o Vortex vai tentando de tudo, desde usar pedras meio que como lâminas e se protegendo. Mas o Joãozão, se parar, vai ser muito forte do que ele. Aí o Vortex tenta prender o Joãozão meio que com umas pedras. E aí que o Joãozinho chega. E ao ouvir a voz do Joãozinho, o Joãozão meio que consegue se libertar. É aí que o Vortex decide atacar com toda a sua força. E quase faz o Joãozão desaparecer, mas o Joãozão meio que nem sente efeito. E o Joãozão mete um tapa na cara do Vortex. E o Joãozão ainda meio que mete vários socos meio que no Vortex. Isso dá a entender que o Joãozão é imune a poderes envolvendo confiança. E se ele é imune a isso, talvez ele seja também imune ao medo. O que está acontecendo? Desapareça! Desapareça! Os cidadãos veem que o ex-atual, que era o Vortex, foi derrotado pelo cachorrão. O Joãozão ainda estava meio descontrolado e quase ia atacar o povo. Mas aí chega o Joãozinho. O Joãozinho tenta falar com o Joãozão dizendo que ninguém vai machucá-los agora. E que, tá, ele foi ótimo na luta, mas ele não pode continuar destruindo as coisas. E o Joãozão quase atacou o Joãozinho. Mas o Joãozinho não quer perder outro membro querido da sua família. E aí que ele fala meio que a frase que seu pai falou pra ele. Tristeza não cura feridas. Não tem como trazer os mortos de volta. Mas isso os permitiu lembrar que os corações deles valorizam de verdade. Portanto, quando chegar a hora de chorar, chore bem alto, mas não podemos nos esquecer que é o sorriso que mantém a esperança. E ele faz o sinalzinho, o mesmo sinal que o pai do Joãozão meio que fez pra ele. Aí o Joãozão se acalma e volta meio que na sua forma normal. Tá aí mais uma cena emocionante desse arco. Como eu amo esse arco. Tristeza não cura feridas. Não tem como trazer os mortos de volta. Mas isso nos permitiu lembrar que os nossos corações valorizam a verdade. Portanto, quando chegar a hora de chorar, chora. chora bem alto. Mas não podemos esquecer que é o sorriso que mantém a esperança. Após isso, o Ghostblade meio que vai embora. Pô, tô falando do Lâmina Fantasma pelo nome inglês de novo, mas até que o nome é da hora. No dia seguinte, a notícia do Joãozinho meio que se espalhou. Os moradores meio que relataram que foi o Joãozinho que meio que acalmou o monstro que era o Joãozão. Enquanto o Vortex foi hospitalizado. E as pessoas vão vendo essa notícia e ver que ele tem um potencial para se tornar um herói. O Joãozinho é até entrevistado. E o Joãozinho quer meio que respostas pela morte do seu pai. E ele decide se encontrar com o Vortex. E falando do diabo, o Vortex tava meio que fervendo de raiva, pois meio que, teoricamente, o Ashen, que é o pai do Joãozinho, deixou um plano B. O Joãozinho chega e ele tá com a sua roupinha improvisada de herói. Mas o Vortex não tá afim de falar com o Joãozinho. O Joãozinho meio que admite que ouviu a conversa deles. Ele pergunta se a morte do seu pai teve a ver com ele. O Vortex fala que ele é um herói número 1, então ele não precisa meio que sujar as mãos. E o Joãozinho acrescenta que ele precisava do seu pai, pois ele não conseguiria derrotar o número 2, o Fobia Clone. O Vortex meio que fica meio que bolado com isso, e o Joãozinho só agradece, pois ele fez receber um convite da FOMO, e que na próxima vez ele vai querer uma resposta, no torneio de classificação. Aí 17 anos se passam, e o Joãozinho tava jogando um jogo de luta, onde ele controlava seu pai para bater no Vortex. E meio que quando o Joãozinho vence, ele fala: eu defendi o meu título de novo!
Cheguei no topo e defendi meu título de novo. Bate aqui. Nisso aparece o agente do Joãozinho, que meio que fala: pô, jogar videogame não vai te fazer chegar no topo. O Joãozinho recentemente tá com uma maré de azar. O Joãozinho meio que deu o melhor pra tentar meio que atender às demandas da plataforma, cuja equipe meio que foi criada em volta das características e forças do Joãozinho e do Joãozão. Mas o Joãozinho tá insatisfeito, pois eles só servem pra serem as mascotes fofas. E eles nem tiveram meio que uma luta de herói oficialmente. E o mais alto que eles chegaram foi o 15º. A maior parte do tempo eles só ficam meio que na câmera sorrindo, gravando publicidade e sorrindo, e encontrando fãs novos. Mas não é esse tipo de sorriso que ele quer dar esperança às pessoas, pois parece um sorriso meio falso. A gente até pergunta: se você odeia todo esse trabalho, por que você foi sincero com o Sr. Zack? E o Joãozinho revela que a sua vontade original de ser um herói caiu por terra junto com o avião que caiu, que é o mesmo avião onde estava Ciano. O Walter estava lá e ele morreu no acidente. E a resposta na qual o Joãozinho queria ficou enterrada nos escrotos. Talvez essa queda do avião tenha meio que o papel do Walter nisso. E também meio que desse tal de fobia clone. O que faz sentido, já que meio que o Liu Sheng viu uma certa negligência meio que dada meio que pelos heróis pela queda do avião. E com certeza o Walter e o fobia clone são os responsáveis. O agente não sabe do que o Joãozinho está falando. E o agente mostra que finalmente o Joãozinho vai receber sua grande primeira missão. Aí que o Joãozinho meio que se empolga, pois ele vai se juntar ao Lâmina Fantasma. Uma missão de escolta secreta. Olha, a grande missão que sempre quis chegou. Feliz agora? Eu vou me juntar ao Lâmina Fantasma. E nisso temos a visão do ponto de vista do Joãozinho, dele se juntando à equipe de escolta secreta. Mas não só isso, como meio que temos uma pequena prévia da chefe da agência da comissão de heróis. A chefe da associação, na qual eu tenho meio que uma compulsão de chamar a associação de comissão. Pois bem, a mulher meio que é a chefia de tudo, recebe uma ligação do Mickey. O Mickey não tá ligando pra conseguir informações. Ele decide compartilhar uma coisa. E a gente não sabe o que ele falou pra mulher, mas ela ficou com um semblante sério. Aí que temos o encontro do Joãozinho e do Lâmina Fantasma. E quando o Joãozinho vai cumprimentar o Lâmina Fantasma, o Joãozão tava desconfiado do cara. E o pior que estava, já que eles estão de frente com o responsável da morte do pai do Joãozinho. E o Joãozão até foge. Ei, Joãozão. Calma, filho. Não fica assim, então. Joãozão. Volta aqui, por favor. O Ian até meio que zoa com a cara do Zack e ele: olha, tá mais pra beta do que despreocupado. E aí que temos a cena do carro com a perspectiva do Joãozinho. O Joãozinho pensa que inicialmente o Lâmina Fantasma estava ignorando por achar que não gosta dele. O que era verdade, já que o Joãozinho era meio extrovertido. Então ele pensa no assunto para se quebrar no gelo. E aí ele nota meio que a flor de salgueiro. Mas vê que o Lâmina Fantasma não esboça nenhum sorriso. Na verdade, eu nem lembro se ele já esboçou um sorriso antes. Então ele fala mais do Joãozão. E meio que o Joãozinho: pô, por que ele não reage? E nenhuma das dicas meio que fez que ele conseguisse conversar com ele. Mano, o Joãozinho realmente quer se dar bem com o Lâmina Fantasma. E nisso ele vê meio que no Lâmina Fantasma o seu pai. E aí que ele finalmente meio que fala do seu pai para o Lâmina Fantasma. E aí tem a cena do Lâmina Fantasma abaixando o vidro só para a voz do Joãozinho. E aí a gente finalmente entende o motivo do porquê o Joãozinho chorou. E o Joãozinho pensa que desde que o Vortex morreu, sua vida perdeu a direção. E talvez seja a hora dele abandonar o passado e correr pro futuro. O Lâmina Fantasma ajudando o Joãozinho a superar o luto é muito fofinho. E ele se pergunta pro seu pai que se ele já ainda estivesse aí, como ele levaria a vida? E que pessoa ele quer que seja. E aí ele passa a ver o Lâmina Fantasma como seu pai. E meio que essa cena é fofa, mas dolorosa, porque você sabe da verdade e eu nem queremos saber o que vai acontecer quando o Joãozinho descobrir. Lâmina Fantasma, obrigado pela resposta. Aí contamos para o Mickey. E aí descobrimos o que o Mickey falou.
meio que no ano 18, após a fundação da associação, a MT meio que enviou o Shen, o pai do Joãozinho, para o local da nave. E não chegou a relatar nenhuma das descobertas. E o que quer que o Shen tenha descoberto ou tirou lá, só uma pessoa sabe. Aí chegou ali o Shang e meio que ele até pergunta, pô, você não acha que o Shang pode suspeitar? O Mickey sabe que o Joãozinho é herói da FOMO. Se o Ian quiser reclamar, que seja com o Zack. Ou seja, o Mickey queria meio que atirar mais gasolina na fogueira e colher frutos disso. No caso, marshmallows. E o Mickey fala que convidaram meio que alguém especial para isso. E nós sabemos que é o DJ. E o Mickey fala que todo o primeiro passo meio que na investigação do medo foi graças ao Liu Shang. E o Liu Shang fala que ele pode ser mais estável e manipulável do que a confiança. Mas o Mickey ainda avisa, olha, não somos os únicos que estão pesquisando medo. O Mickey fala que é herói que meio que só usa em situações de caos. Então ter uma concorrência talvez não seja tão ruim assim. E a gente sabe que é o Shang, que já meio que no final do arco da segunda sorte, meio que mostrava umas pistas que ele tava tramando algo. E realmente ele tava tramando algo, pois ele tava realizando um experimento meio que em alguém que tava danificado. Enquanto isso, o Joãozinho tava mostrando o Joãozão para Loli e para o Nonon. A Nonon se desculpa por eles terem atacado eles quando meio que a Loli meio que foi pra cima do carro. Mas a Loli se defende, dizendo, olha, a gente só tava achando pervertido. E meio que a Loli realmente não vai com a cara do Lumina Fantasma. Me perdoe. O que ele fez pra te irritar? O Joãozinho meio que pergunta inesperadamente o que ele fez meio que para irritar a Loli. E ela, porra, ela tava perseguindo a Nonon. E ele, pô, ele é tão compreensível. E sente que ele jamais faria isso. E aí que meio que o Joãozinho entende que o poder especial do Lumina Fantasma é que, mesmo que alguém se apaixone, não consiga expressar em palavras, apenas com ações. Então ele vai ajudar meio que o Lumina Fantasma. Como sabemos, isso meio que vai dar errado. E aí, na cena meio que da explicação, o Joãozinho meio que implora que o Lumina Fantasma não admita isso. Não admite isso, Lumina Fantasma! Mas o coitado meio que admite, pois ele não quer bitir perto da sua filha não. E o fofinho do Joãozinho chora com isso. Lumina Fantasma, eu acredito que tá assumindo a culpa por todo mal entendido. Relaxa que eu vou te apoiar. E aí que ele tenta ser o advogado do diabo do Lumina Fantasma. Vocês nem sabem. Ele até pôs My Color da Ciano. Desse jeito todo mundo vai sentir seu amor pela Nonu, Lâmina. Muito bem, Loli. Tá começando a entender o quanto o Lâmina Fantasma se esforça. Mas aí a Loli tira aquela conclusão. Não, peraí. Quer dizer que você ainda acha que ele é um tarado? E meio que o Joãozinho até se desculpa com o Lumina Fantasma por falhar. Voltando pra dupla encrenca dupla, o Mickey fala que pro Liu Shang que ele não vai perder uma oportunidade como essa. Aí chega a rainha. Ela estava meio que... A rainha estava empolgada para praticar pro torneio. E o Mickey, vamos organizar uma festa pro Sububi pra você. E meio que o Liu Shang... Mickey, o que você tá planejando fazer com a minha filha? E pela cara do Mickey, já vemos que ele é do tipo Mori. Não daquele tipo que é adorar a Elise, e sim do tipo frio e calculista. Com certeza, meio que o cara deve ter uma cartada na manga. E durante o chororô, o Joãozão acabou saindo correndo. O Joãozinho vai atrás dele, e por conta das partículas de medo, o Joãozinho começa a ter flashes do passado. E começa a alucinar com seu pai morto. E aí que o Joãozinho vê meio que marcas, meio que pelas árvores pelo chão. E ele começa a alucinar a morte do pai dele de novo. E aí que o episódio termina aí. Pô, cliffhanger maldito. Eu quero agora! Gente, mais um episódio emocionante envolvendo o Joãozinho e o Joãozão. E aí que a gente tem o ponto de vista da relação dele com o Lumina Fantasma. E, gente, essa relação é muito agredoce, porque de um lado é muito fofinho, mas do outro você sabe da verdade e meio que vai doer quando meio que a verdade foi exposta. E também o Mickey meio que mostrou que ele tem uma malandragem aí. E a gente só vai saber o que vai acontecer no próximo episódio. Inclusive, esse será o último do arco do Joãozinho e do Joãozão. Vamos ver no que isso vai dar. Bom, esse foi o episódio 18 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mantobis e fui!